Programa Propósito de Vida, com Pastor Rosival Molina. Olá, bom dia! Mais uma vez, é uma grande alegria ter você em nosso programa Propósito de Vida. Eu tenho certeza que nesta manhã passaremos momentos agradáveis e de muita aprendizagem na presença do Senhor. Para dar início à nossa programação, te convido a meditar comigo no livro de Salmos 35, parte B, que nos diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nossa vida é cheia de contradições. Às vezes estamos em alta e às vezes estamos em baixa. Creia nesta palavra e aprenda a viver na angústia como se estivesse alegre. E também aprenda a viver perante as bênçãos de Deus sem deixar a soberba da vida atingir você. Na mensagem a seguir, o pastor Rosival Molina, baseado na palavra de Deus, vai compartilhar com você que não importa como foi o seu passado ou mesmo as dificuldades que você está vivendo no presente, o seu futuro está intacto. O que realmente importa é o que Deus vai fazer na sua vida daqui para frente. A partir do momento que você renunciar ao pecado e decidir obedecer à palavra de Deus. Fique conosco, convide mais alguém, assista esta mensagem e aprenda a transformar o amargo em doce na sua vida. E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João Batista tinha as suas vestes de pelo de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre. Amém? Irmãos, essa é a história de João o Batista. Não como muitos dizem João Batista, porque o seu sobrenome não era Batista, ele tinha esse adjetivo de o Batista, porque ele tinha a nobre tarefa, incumbência, responsabilidade de mergulhar, submergir e batizar os arrependidos no Rio Jordão. João Batista, profeta que une o Antigo Testamento ao Novo Testamento, o último profeta do Antigo Testamento e o primeiro apóstolo do Novo Testamento. Deus fez silêncio, Deus silenciou durante 430 anos, e depois de 430 anos, através da vida deste homem, João Batista, vem descortinar a lei, o período da lei, e vem inaugurar o período da graça, vem pavimentar a chegada daquele que seria o Salvador, vem iniciar os trabalhos, vem iniciar uma obra daquele que seria o Salvador do mundo. João Batista começa o seu ministério com 30 anos também, e multidões vinham de longe, de muito longe, para ouvir as suas pregações, para ouvir a sua palavra, para ouvir a sua mensagem, uma mensagem por muitas vezes dura, uma mensagem por muitas vezes forte, uma mensagem curta, né? Vimos aqui que a palavra que ele mais dizia era: arrependei-vos. Em algumas vezes ele dizia: arrependei-vos, víboras. A Bíblia também registra que quando alguém ia se batizar, formava uma fila. Existia uma fila, então ele fazia duas perguntas. Aquele que queria se batizar, ele primeiro perguntava: você quer se batizar mesmo? E aí, com a resposta positiva, ele então passava para a segunda pergunta. Ele dizia: e por que é que você quer se batizar? E alguns diziam: porque eu era corrupto. Outros diziam: porque eu era adúltero. Outros diziam: porque eu fiz isso contra a minha família. E
imediatamente ali a pessoa então confessava os seus pecados. E ele submergia, levava até as águas e simbolicamente sepultava um homem velho, aquele de pecado, aquele que estava acobertado de situações que não agradavam o coração de Deus. E nascia então um novo homem. João Batista, um homem que impactou muita gente, um homem que não tinha medo de falar a verdade, um homem que impactava corações, mas numa determinada ocasião, num determinado dia, numa determinada situação, aquele que impactou muitos, aquele que impressionou muitos, chegou o dia de ser impressionado. E a Bíblia diz que ele com aquela voz forte dizia: próximo, próximo. E numa dessas ocasiões, ele foi dizer próximo, então avistou o seu então primo, filho de Maria, Jesus de Nazaré. A Bíblia diz que ele então avista, e com aquele dedo de profeta, como está escrito no livro de João, capítulo de número 1, verso de número 29, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Todos ficaram atônitos, e Jesus então se aproximando, e ele querendo como se distanciar. E a Bíblia diz que então Jesus se aproxima, e ele fala: não, mas eu não posso te batizar, porque eu só posso batizar quem tem pecado, tu não tem pecado. Ele fala: para que creiam em ti, para quem creiam que fui enviado, para que a palavra se cumpra, me batiza. E a Bíblia diz então que ele acompanha, visualiza algo que poucos, praticamente ninguém. Ele então vê ali a trindade sendo composta, o Pai, o Filho, e quando ele batiza, o Espírito Santo de Deus se derrama e se manifesta através de maneira corpórea, através de uma pomba. Eu quero te dizer algo. Ele segue o seu ministério pregando para a autoridade, ele segue seu ministério pregando para todas as pessoas, para que se arrependessem dos seus pecados. Uma ocasião, encontra com o rei Herodes, e não hesita em falar a verdade, e diz: se arrependa, tu está tendo um caso extraconjugal com a mulher, com a sua cunhada, arrependa-se. Imediatamente aquele rei manda prendê-lo. E a Bíblia então registra que aquele homem estava numa ocasião de festa, terminando aquela ocasião, mas vieram aquele rei e disseram: olha, nós temos ainda um último espetáculo, existe ainda uma dançarina. E vem uma dançarina, se apresenta de nome Salomé, e a Bíblia diz que ela é muito famosa, deu um grande espetáculo. Então ele a chama e diz: parabéns pela sua apresentação, você tem direito a pedir agora um presente, eu vou lhe dar o que quiser, até a metade do meu reino. Então aquela moça se envaidece, mas vai até a sua mãe, Herodias, e diz: o que eu peço, mãe? Falou: você não vai pedir presente nenhum e nada de metade do reino, você vai pedir aquele que me acusou, peça a cabeça de João Batista. A Bíblia então diz que imediatamente quando um rei lançava uma palavra, era impossível voltar atrás. Imediatamente a cabeça de João Batista é servida àquela moça. Literalmente, João Batista perdeu a cabeça por uma mulher. Tantos homens perdem a cabeça por tantas coisas, mas aquele homem, naquela ocasião, perde a cabeça por pregar a verdade, por pregar a palavra, por anunciar aquilo que salvaria milhares e milhares de pessoas. Então, eu quero compartilhar com você o que eu aprendo acerca da vida deste homem. Eu quero dizer para você, primeiramente, que a sua mensagem nos ensina muitas coisas. A sua mensagem é a mensagem do arrependimento. No verso de número 2, a Bíblia diz, no verso de número 2, que ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Quão é difícil as pessoas se arrependerem, o quanto tem sido difícil de a pessoa dar marcha ré. Nós somos preparados e ensinados para falar. De 0 a 2 anos, a mãe e o pai ficam ensinando a criança a falar. Depois de 2 a 6 a 10 anos,
fica tentando ensinar o filho a escrever, para se comunicar, mas em nenhum momento nós somos ensinados e nem preparados para ouvir e para se arrepender. E aquele homem, há vários anos atrás, já pregava esta mensagem: se arrependa, mude o caminho, mude a trajetória, mude os seus atos, se arrependa, porque é chegado o reino dos céus. Ele pregava a verdade. Ele queria que o homem sepultasse a sua vida de pecado. Ele queria que o homem sepultasse aquele antigo, das antigas práticas, daquelas que não agradam ao Senhor, e desfrutasse do reino dos céus. Em alguns momentos ele chama de víboras, e eu fiquei meditando, isso não está na Bíblia, é algo especificamente meu. Víboras, eu entendo o que ele estava dizendo: se liberta do veneno da serpente de Adão, se liberta das antigas práticas e vivam uma nova vida. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Uma coisa, irmãos, ainda que nós vemos nessa mensagem, na mensagem de João Batista, é uma mensagem de arrependimento, é uma mensagem de restauração, mas também é uma mensagem de restauração familiar e de avivamento. Vemos aqui que era uma mensagem de restauração familiar. João Batista pregava para que eu e você restaurássemos a nossa família, restaurássemos a nossa vida conjugal, restaurássemos a nossa vida entre pais e filhos, entre irmãos. A Bíblia confirma isso no Antigo e no Novo Testamento. No livro de Malaquias 4:6, a Bíblia diz que ele seria enviado para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais. No Novo Testamento, a palavra confirma no livro de Lucas, capítulo de número 1, verso de número 16 e 17, e a Bíblia diz que ele viria com o espírito e a virtude de Elias, para converter dos pais aos filhos e os rebeldes na prudência do justo, preparando o caminho do Senhor. No Antigo Testamento fala preparando o coração dos pais aos filhos. No Novo Testamento, o coração dos pais aos filhos. É o profeta da restauração familiar. E também do avivamento, irmãos. Só pode haver avivamento. Você quer aumentar os seus dons, você quer aumentar a sua comunhão, você quer aumentar a sua fé, você quer aumentar a sua santidade. Isso só pode acontecer, isso só é possível se você também ampliar a sua comunhão familiar. Se você também cuidar da sua casa, se você cuidar dos seus irmãos, se você cuidar daqueles que te rodeiam, sejam irmãos carnais, sejam irmãos espirituais. Sempre acontece avivamento na família, seja na família espiritual, seja na família carnal. Foi assim também o primeiro milagre de Jesus. Ele realizou, transformou água em vinho num casamento. Sempre restauração familiar. A mensagem de João Batista era uma mensagem de restauração familiar. Mas uma outra lição que esse homem nos deixa, uma outra lição que ele nos dá, é através do seu cardápio. E eu fiquei meditando no verso de número 4, e a Bíblia diz que ele então se alimentava de gafanhotos e de mel silvestre. Gafanhotos e mel silvestre. Fui pesquisar, irmãos, e lá no Japão, na Índia, na África, eles se alimentam até hoje de gafanhoto. E eu fui pesquisar qual é o sabor de um gafanhoto. E descobri que um gafanhoto é crocante. E descobri que um gafanhoto parece bacon. E descobri que um gafanhoto às vezes ele é amargo e precisa de tempero. E descobri que até hoje ele se alimenta. E a Bíblia diz aqui que ele então se alimentava de gafanhoto e de mel silvestre. Algo muito amargo, algo às vezes sem um sabor diferenciado, um gosto de bacon, e depois mel.
talvez algo mais doce que nós conhecemos. Eu quero te dizer que a nossa vida às vezes é assim. Eu quero dizer que as nossas vidas são cheias de contradições. Às vezes, gafanhotos. E às vezes, o mel silvestre. A nossa vida é cheia de contradições. Às vezes temos os gafanhotos, as lutas, as batalhas. E às vezes temos o mel, as alegrias. Às vezes nós estamos com a vida em alta. E às vezes nossa vida está em baixa. A Bíblia diz, o próprio Jesus não enganou ninguém. No livro de João, capítulo de número 16, verso de número 33, ele só não disse que você vai ter gafanhoto. Mas ele disse, no mundo tereis aflições. Tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Você vai ter mel também. Você vai ter aflições, vai ter gafanhoto, vitórias e derrotas, derrotas e vitórias. Ninguém tem casamento perfeito, ninguém tem família perfeita, ninguém tem trabalho perfeito. Você vai ter gafanhoto lá no teu trabalho, mas vai chegar o dia do mel. Você vai ter gafanhoto lá na sua família, vai ter dia que você não vai conseguir falar com ninguém, não vai conseguir entender. Mas a vida também não é só gafanhoto, vai ter o dia do mel. Vai ter o dia que o esposo vai olhar para você e vai dizer, que bênção que Deus me deu, que bênção que Deus me entregou. Vai ter aquele filho que você não consegue conversar, aquela filha que você não consegue conversar. E você vai falar, que gafanhoto, que amargo que está essa vida. Que cálice amargo. Mas a vida não vai ser sempre assim. Vai ter o dia do mel. Deus vai chegar do mel. Você recentemente, há um ano atrás, fui fazer um check-up e estava lá de frente um eletrocardiograma, um médico tem que fazer um check-up, né? Pastor agora precisa de um monte de coisa, né? E aí o médico pôs lá e fazia tum-tum-tum, pip, tum-tum-tum, pip, né? Batimento cardíaco, aí eu falei, ó, gafanhoto, gafanhoto, mel, gafanhoto, gafanhoto, mel, gafanhoto, gafanhoto, mel. Tava batendo, né? Isso é a vida, né? Eu falei, mas não tem jeito de ser só mel? Aí tem, pip, né? Aí você vai pro céu, irmão. Então não tem jeito, é gafanhoto e mel, é gafanhoto e mel. A vida é assim. E você tem que aprender, preste atenção nisso. Você tem que aprender, viver embaixo ou viver em baixa, como se você estivesse por cima. E quando você estiver por cima, viva como se você estivesse por baixo. E você nunca vai ter surpresa na vida. Viva, aprenda a viver embaixo, como se tivesse tudo bem. Faça como a Sulamita. Como é que está a sua casa? Está tudo bem. O filho está morto. Como é que está a sua vida? Está tudo bem. Está tudo bem. Só vitória. Deus está dando vitória. Aprenda a caminhar com Jesus. Aprenda a glorificar. Porque em todas as coisas, irmãos, nós somos mais do que vencedores. Eu vou compartilhar com você quando você estiver com o gafanhoto, você estiver no momento da luta. Lembra da palavra de 2 Coríntios 2,10 que diz, quando eu estou fraco, aí então eu estou forte. Aleluia! Quando eu estou com o gafanhoto, quando eu estou na luta, quando eu estou triste, aí então eu estou forte. Eu estou clamando mais, eu estou buscando mais. Eu estou na peleja, mas Deus vai dar vitória. E quando você estiver em cima, quando chegar o dia da bênção, quando chegar o dia do mel, quando chegar o dia da exaltação, guarde essa palavra no seu coração. João 3,30. Diga assim, é necessário que eu diminua e que ele cresça. Não é tudo que está acontecendo aqui, eu estou sendo exaltado, mas é para a glória de Deus. É necessário que eu diminua e que ele cresça. Então, aprenda, irmãos, a viver embaixo, como se estivesse em cima. E aprenda a viver em cima, como se estivesse embaixo. Não deixa a soberba, não deixa o orgulho, não deixa essas questões e essas concupiscências da carne atingir a sua vida e a sua comunhão com Deus. Viva embaixo, como se estivesse em cima, e em cima, como se estivesse embaixo. É necessário que eu diminua e que ele cresça. É muito provável também, eu quero te compartilhar mais uma lição. É muito provável também que ao longo da sua caminhada, ao longo da sua trajetória, as pessoas apresentem e levem para você pratos de gafanhotos.
Às vezes os amigos, às vezes as pessoas mais próximas vão te levar pratos de gafanhoto. Você talvez vai se entristecer, mas Jesus já não anunciou isso. Jesus já anunciou isso para nós. Ele diz, no livro de Mateus 24, 12, ele diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Não se surpreenda se te levarem pratos de gafanhoto, vierem com propostas absurdas, vierem com propostas que talvez até vão entristecer o seu coração, talvez até da sua própria família, talvez até próximo de você, vão te apresentar gafanhoto. E aí, pastor, o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer? Eu quero te dizer, retribua o prato de gafanhoto com um prato de mel. Aquele não pague o mal com mal, pague o mal com o mel. Aquele que te apresentar um prato de gafanhoto, entregue para ele um prato de mel, como está escrito no livro de Romanos 12, 20. Se o teu inimigo tiver fome, dê algo para comer. Se ele tiver sede, dê algo para beber, porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Vai ficar de cabeça quente. Porque eu estou dando gafanhoto, ele está me dando mel. É porque você tem Jesus no coração. É porque o Espírito Santo habita em você. Você quer se parecer com Jesus, irmão? Ah, pastor, eu estou cantando, estou parecendo com Jesus. Estou pregando, estou parecendo com Jesus. Estou adorando, estou parecendo... Irmão, quer parecer com Jesus? Quando te derem gafanhoto, entrega o mel. Aprenda com Jesus lá no livro de Lucas 23, 34. A Bíblia diz que mesmo crucificado, uma das últimas palavras ele diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa, entrega lá um prato de mel para essa pessoa, Pai. Pai, perdoa, ele não está entendendo o meu propósito, a minha família não está entendendo, meus amigos não estão entendendo, mas eu vou orar por ele, eu vou clamar por ele, e eu tenho certeza que o nome do Senhor vai ser glorificado, o nome do Senhor vai ser exaltado. Gafanhoto e mel também, irmão, fala da nossa natureza. Eu quero te perguntar, quem tem te dominado? Quem tem te dominado, o mal ou o bem? Quem tem te dominado, a carne ou os frutos do Espírito? Quem é que tem te dominado? Você está com Gálatas 5:20 que diz, as obras da carne são o adultério, a prostituição, a impureza, a ira, as pelejas? Ou você está com Gálatas 5:22? Porque o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a benignidade, a paz, a fé, a mansidão. O que é que está te dominando? Tem gente que escreve no carro, propriedade exclusiva do Senhor. O carro eu tenho certeza que é, mas quem está dentro do carro? Também é propriedade exclusiva do Senhor? Esses dias eu vi lá em São Paulo, estava escrito assim, se acontecer o arrebatamento, esse carro entrará desgovernado. Nem tinha acontecido, eu falei, acho que eu não fui levado, porque o carro já estava desgovernado, Então, às vezes, como está a sua vida? Como está a sua casa? Você está com a verdade ou está com a mentira? Você está com Deus ou não? Você está renunciando ao pecado? Você está falando não para o pecado e sim para Jesus ou não? E para terminar, irmãos, eu quero te dizer, aprenda a retirar as lições doces das situações amargas. Aprenda a retirar as lições doces das situações amargas. Toda vez, eu quero te dizer, toda vez que você estiver para receber uma grande bênção de Deus, porque toda bênção de Deus é grande, viu? Não tem bênção grande nem bênção pequena. Toda vez que você estiver para receber uma bênção grande de Deus, o inimigo das nossas almas vai fazer de tudo para você murmurar. Ele vai fazer de tudo para você murmurar. A coisa funciona mais ou menos assim. Existe lá uma fila das promessas. E já chegou a sua vez. Se você murmurar, você vai lá atrás. Vai ter que começar tudo de novo. Você vai lá atrás. Porque eu quero te dizer, aquele que murmura não adora. E aquele que adora não murmura. Uma determinada ocasião,
o inimigo das nossas almas disse a Deus: Jó vai murmurar. E Deus disse a ele: não, ele vai adorar. Ele vai adorar. Então eu quero te dizer, ainda que a situação seja amarga, ainda que você esteja prestes a receber a bênção e venha uma situação adversa, um vento, não murmure, Deus. Não murmure, irmão. Não murmure, irmã. Porque murmuração desagrada o coração de Deus. A Bíblia diz no livro de 1 Samuel 15, 23. Porque a murmuração, a rebelião é como o pecado da feitiçaria. Eu quero te dizer, você pode orar, você pode jejuar, você pode louvar, você pode ir à igreja, você pode fazer o que for. Se você murmurar, você e um feiticeiro, aquele que faz magia negra, são a mesma coisa. Portanto, aconteça o que acontecer, aconteça o que vier, não murmure, apenas adore. Quando a Bíblia diz no livro de Romanos 3:3, porque a tribulação gera a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e essa não traz confusão. Então eu quero te dizer, quando vier a luta, quando vier o gafanhoto, quando vier a situação amarga, você diz: tudo posso naquele que me fortalece. Quando vier a batalha e a adversidade, você diz: porque ele vive, posso crer no amanhã. Quando vier a batalha e a adversidade, você diz: porque o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará, e por fim ele vai se manifestar. Então eu quero te dizer, nesta ocasião, entenda que Deus está transformando situações amargas em algo doce. A Bíblia diz que João Batista começou comendo gafanhoto, mas terminou se alimentando de mel silvestre. Talvez nesse momento você está amargando gafanhoto, mas vai terminar sentindo o sabor de mel da presença do Espírito Santo, sentindo o sabor de mel da palavra do Senhor. E o nome dele vai ser glorificado. E como está escrito no livro de Ageu 2:9, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Eu tenho certeza que o Espírito Santo falou ao seu coração e foi possível você entender que o arrependimento gera bênção em nossas vidas. Aprenda também a retirar lições doces das situações amargas que você já viveu ou está vivendo, vigiando e orando constantemente. Ou seja, se enchendo de Deus e da sua palavra, você se tornará uma pessoa muito mais forte e ainda mais sábia para vencer as lutas diárias e o maligno não poderá te tocar. Experimente impressionar Deus com sua obediência e com a sua santidade, e Ele vai te impressionar com os milagres e maravilhas que tem reservado para a sua vida nesta terra. Até o próximo sábado, mas antes de encerrar, convido você a clamar ao Senhor comigo, e eu creio que você será mais que vencedor. Pai de poder, Pai de graça, eis aqui estas pessoas, Deus, eis aqui essas vidas, visita cada situação, visita cada causa, visita cada propósito, Pai. Opera o Teu milagre, nós sabemos que operando Tu, quem impedirá? Ó Deus, nós profetizamos na vida de cada família, de cada pai, de cada mãe, a Tua bênção, a Tua vitória. Entra com providência, Pai, manifesta a Tua glória, manifesta o Teu poder. Nós Te louvamos e Te glorificamos em nome de Jesus.